Fala meu povo, e aí, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre frame rate. Por que o cinema definiu 24 quadros por segundo como seu padrão? Fica comigo que a gente vai fazer uma discussão super interessante sobre esse tema. Pois bem, essa é uma discussão que, se você for pesquisar aí pelas redes sociais e nos fóruns sobre audiovisual, vocês vão perceber que já existem uma tonelada de vídeos que falam sobre, né? Cada uma apontando determinados pontos. Porém, eu quero trazer para vocês aqui só mais um ponto de vista a respeito desse assunto que é tão discutido, né? Assim, basicamente, a definição de 24 FPS, além de todos os outros critérios que levaram a essa escolha, um deles foi determinante, que é a questão da sincronia com o som. Até a década de 30 do século passado, não existia o som no cinema. Entre 1925 até 1930 foram se desenvolvendo algumas técnicas e alguns equipamentos, ou seja, a evolução tecnológica, para que isso viesse a ser possível. E aí chegou-se a alguns problemas, né? Por quê? Como é que a gente sincroniza esse áudio? Como é que a gente faz com que esse processo seja legal? E aí, devido ao processo de gravar essa imagem ser manual, ou seja, uma pessoa pegava um braço lá do lado da câmera e ia girando. Ou seja, certamente seu braço ia cansando e ia variando. Geralmente variava entre 16 FPS, quadros por segundo, até 30 quando o cara estava num nível muito alto ali no início do movimento, né? Também tinha um outro porém, que era a reprodução nas salas de cinema também era manual. Então, além de haver uma variação de FPS no processo de captação, também existia uma variação no processo de reprodução. E como resolver esse problema da variação? E essa foi uma discussão que ficou ainda mais intensa quando chegou a fita magnética, onde era possível você gravar som, né? Então existia agora uma tecnologia que era a fita magnética, que você gravava o áudio e percebeu-se o seguinte, e é um número assim abstrato, tá? Digamos que 1 minuto gravado numa fita de áudio dava 1,20 m, e 1 minuto gravado numa fita de vídeo, no caso, em fotogramas, dava 90 centímetros, dava 1 metro, dava 1,10 m, dava 80, variando, obviamente, de acordo com a quantidade de quadros que eram possíveis de ser girados ali e gravar dentro desse intervalo de tempo. Ou seja, se um dava 1,20 m e outro dava 1 metro, era impossível sincronizar isso. E aí foi se pesquisar e descobriu-se o mecanismo da máquina de costura, né? Que tinha uma constante, né? Não sei se vocês já observaram, ou se a mãe de vocês, ou a avó de vocês, ou o avô, ou se você já teve a oportunidade de ir numa fábrica de costura, né? Você percebe que aquele negócio ali, sabe, ele costura numa velocidade absurda e num tempo constante. Então, trouxeram esse princípio da máquina de costura para as câmeras e agora se tornou possível ter um número X de quadros por segundo, porque o mecanismo era repetitivo e constante. Fizeram-se alguns testes e chegou-se à conclusão de que, se você gravar 1 minuto a 24 quadros por segundo, vai dar 1,20 m. Logo, 1 minuto gravado na fita magnética, que antes também dava 1,20 m, agora tornou-se possível sincronizar esses dois. Então há quem diga, não, foi 24 porque era mais barato. Não, mais barato era 16, né? Mais barato era 18. Mais barato era 20, 23 era mais barato. Mas chegou-se essa conta dos 24 exatamente por isso, porque fisicamente as duas fitas agora tinham o mesmo tamanho, logo era possível sincronizar. É óbvio que tem a questão do motion blur, né? Porque o cinema tem essa coisa de imitar o movimento real através da taxa de quadros, que é 24 quadros por segundo. Aqui a gente dá o tchauzinho, né? A gente faz algum movimento, a gente vê o borrão, né, das mãos. E aí tem um outro fator que é primordial nessa conta. O nosso cérebro tem um jeito de processar as imagens que é muito interessante.
Porque na verdade não existe imagem captada em movimento, existem fotos que o nosso cérebro interpreta como movimento. Ou seja, a taxa de atualização do nosso sistema de captação de imagem, ele tem um delay. Então quando você para de olhar para uma coisa e vai olhar para outra, ainda fica durante alguma fração de segundos a imagem que você olhou por último, que você focou por último. Então por isso que nós vemos o movimento na imagem. Na verdade ele não existe, é o nosso cérebro que entende assim, tá? E tem uma outra coisa bastante interessante que eu vi num filme esses dias e fui olhar esse vídeo aqui desse homem montado a cavalo, que foi feito uma... Nossa, será que o cavalo tira as 4 patas quando está trotando, quando está correndo, ou ele não tira, fica uma? E aí chegaram a essa conclusão de filmar esse fotograma aqui, esse filme que é muito conhecido, acho que muitos de vocês já viram. Mas o que é mais curioso nesse vídeo não é se o cavalo tira ou não as patas. É que a possibilidade de o homem que o está montando ser negro é muito alta. Vocês podem ver aqui do lado. Ou seja, um dos primeiros filmes feitos na história da humanidade, né, da revolução das máquinas, foi um homem negro. E ter sido um homem negro é bastante simbólico, por N razões. Mas voltando lá. Beleza, agora a gente tem uma máquina que consegue puxar de forma constante esse filme, por isso que o filme tem os furinhos do lado, porque é uma máquina que encaixa e puxa ele, tá? Mas nesse momento chegou-se a esse dilema, poxa, como é que a gente vai fazer um mecanismo abrir e fechar a cortina várias vezes para que essa luz entre na exposição que a gente precisa? Isso foi um problema que foi consertado como? Ah, vamos fazer um disco, tá? Beleza. Então a gente tem um número de quadros que precisa por segundo. E agora a gente tem um mecanismo de exposição, óbvio, né, que o disco é para fazer com que a luz entre ou não e tenha contato com o fotograma. Então vamos lá, vamos entender definitivamente como funciona esse disco e como chegamos a essa regra de o shutter speed ser o dobro do número de quadros por segundo. Essa conta surgiu, essa relação surgiu a partir desse momento, tá? E para que a gente entenda, vamos partir para a abstração, ok? Então aqui eu estou com um step ring, que vai simbolizar o disco, né, que foi introduzido nas câmeras de cinema nessa época, porque a gente vai partir do pressuposto de que o disco é completamente vazado. E eu acho que nessa época eles não usaram um disco completamente vazado, porque seria a mesma coisa de não ter nada, ou seja, o fotograma estaria exposto o tempo todo. E estar exposto o tempo todo pressupõe uma quantidade de luz desproporcional. Beleza, vamos lá. Mas para que a gente chegue a essa relação de número de quadros ser metade do shutter speed, é importante que a gente parta do zero, beleza? Então aqui eu tenho um círculo de 360 graus, que é o raio de um círculo, e digamos que esteja passando luz o tempo todo para um fotograma que está aqui na frente, beleza? Quantos fotogramas eu cheguei à conclusão que são necessários para ter a mesma dimensão em termos de comprimento de uma fita magnética de áudio? 24 quadros por segundo. Então eu vou ter aqui 24 quadros passando no segundo, beleza? Vai dar uma conta de 1 sobre 24. Só que óbvio, se está passando luz por esse túnel que é completamente vazado, não vai dar o efeito motion blur, muito menos a exposição. Então os caras começaram a testar, vamos deixar um ângulo menor, vamos fechar um pouco mais nesse ciclo. Eles foram fechando, deixando, sei lá, 30 graus, 40 graus, 50, 100, 200 e aí por diante. Chegou-se à conclusão de que o ideal seria partir esse disco ao meio, ou seja, 180 graus. E aí vem a regra do shutter de 180, tá? Beleza, vamos lá. Se eu tenho um círculo vazado completamente, eu tenho 24 quadros no segundo e a exposição não está ok, eu quero bloquear um pouco dessa luz. Chegou à conclusão de que 180 seria o ideal. 180 é metade de 360. Logo, é a metade do tempo de exposição. E quanto é a metade do tempo de exposição de 1/24? Ou seja, eu tenho 1 segundo sobre 24 e agora eu preciso que seja a metade disso. A metade é 1/48. Por quê? Quanto maior for esse número depois da barra da divisão, menor vai ser o resultado. Por exemplo, 1/24, 1 dividido por 24, vai dar 0,040, aproximado, 0,41. E 1 dividido por 48 vai ser 0,02, logo metade do tempo, certo? Porque são milésimos de segundo. Então chegou-se a essa conta, olha, para que a exposição seja ok e o motion blur permaneça, tem que ser metade da luz, então 180 graus. E é daí que vem a regra de 180 graus de shutter, que é meio que a gente usa o tempo todo nas câmeras que tem shutter angle, e eu prefiro. Por quê?
Porque quando você usa Shutter Speed, você tem que estar o tempo todo compensando. Ah, vou usar 60 FPS. Você vai lá, tem que botar 120. E aí você está num trabalho que você vai ter que ser muito ágil, de usar slow motion numa cena e na outra tem que ser 24. E essa loucura você vai acabar esquecendo de reconfigurar. Quando você usa Shutter Angle, você não precisa fazer isso. Salve em situações em que haja problemas de frequência de luz. Por exemplo, flicker, moiré e batimento. Quando existe isso na sua cena, você está apontando para um lugar que está dando algum desses problemas, você tem que mexer nesse 180. Ou, claro, se você precisar compensar a exposição e você já foi no ISO, no limite, na abertura do seu diafragma também no limite, e outra coisa que sobra é o Shutter Angle ou o Shutter Speed, aí você sim vai mexer nisso porque você precisa que esse trabalho seja feito. Mas se não, você não precisa mexer. Isso é o que é legal nas câmeras que tem o Shutter Angle. Então beleza, a conta é simples e a gente chegou a esse resultado. A relação que existe entre o Shutter Speed ser o dobro do número de quadros é porque fizeram muitos testes, né? A gente não está inventando a roda e já foi feito muitos testes nesse momento e chegou-se a essa proporção, essa relação. Por isso que existe essa regra. E por isso também que existe a regra de que o cinema adotou 24 quadros por segundo. Não é por uma questão econômica, porque mais econômico seria, como já foi dito anteriormente, 16 frames por segundo, que já daria uma relação parecida de motion blur e seria mais barato, né? Obviamente mais barato do que usar 24 fotogramas por segundo. Então essas regras existem por algumas razões, e existem razões que são muito práticas e pragmáticas. Não é porque alguém achou bonito e vai ser assim, não, é porque existia uma razão prática para que isso fosse dessa forma. E o 180 é bastante curioso porque tem uma conta que a gente faz que é número de quadros por segundo vezes 360, que é o raio completo do círculo, dividido pelo Shutter Speed. Por exemplo, vou até pegar o celular aqui, ó. 24 quadros, que é o número de FPS que eu quero, vezes 360 graus, que é o raio completo do círculo, vai dar 8.640. Se eu dividir isso aqui, dividido por 48, que é o dobro da quantidade de quadros, que no caso é o Shutter Speed, por 48, vai dar 180 graus. Qualquer FPS que eu fizer essa conta vai dar 180. Por exemplo, 60 vezes 360 vai dar 21.600. Dividido por 120, que seria o ideal, né, que é o dobro de 60, também vai dar 180. Então 180 é o número base de exposição de Shutter Angle. É uma regra intransponível? Óbvio que não. Isso vai de acordo com a necessidade do seu vídeo, do seu produto, da sua produção. Por exemplo, a gente nunca grava em 60 fps e reproduz em 60 fps, a não ser que seja esporte, a não ser que seja uma ação que você precisa ver o todo, né? Senão fica estranho. Mas de uma forma geral a gente não exporta um filme em 60 fps, a gente não exporta um filme em 120 fps. Até porque a maioria das câmeras, eu não sei se tem alguma, nem sincroniza o áudio quando você grava em 120. E eu espero muito que essa perspectiva acerca dos 24 quadros, a partir de hoje, para você se torne muito claro, porque regras existem e é importantíssimo que saibamos de todas elas, mas elas não podem limitar o nosso trabalho. Então, é uma regra, mas o que você faz com a regra? Quando foi interessante usar, você usa. Quando não foi interessante usar, você não usa. E tá tudo certo, porque eu não sei vocês, mas eu sempre gosto de trabalhar com uma pitada de arte nas produções que eu faço. Às vezes, vou gravar uma coisa que é só para registrar. Só tá lá para registrar. Mas eu fico inquieto como eu não consigo dar um toque a mais naquilo para deixar de ser banal, sabe? Para ter alguma coisa a mais do que o mediano que se tem, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que essa discussão tenha sido útil para vocês de alguma forma. Aqui não é a verdade absoluta, é apenas uma perspectiva acerca de eventos históricos que fizeram com que nós tenhamos essas regras, né? E espero muito que você tenha dúvida, que você deixe o seu comentário aqui embaixo para que a gente possa esclarecer. Espero que você comente, espero que você compartilhe esse vídeo, que dê seu like. É uma volta depois de quase um mês aí sem gravar nenhum vídeo para o canal, porque realmente foi uma loucura. E é isso, pessoal. Até a próxima semana. E eu espero estar aqui na próxima semana. Um abraço para vocês, se cuidem e fui!